Vamos retomar então a nossa videoaula sobre modelos lineares mistos, aqui apresentando um exemplo e depois construindo esse exemplo e fazendo a sua interpretação. Então, nosso exemplo ele está relacionado com o crescimento de árvores e uma característica, que é se as árvores são decíduas, ou seja, se perdem suas folhas em alguma estação do ano, ou se elas são perenes, que são árvores que perdem as folhas ao longo de todo o ano e não chegam a ficar com a copa completamente desfolhada. Então, esse conjunto de dados tem 100 observações. Nós temos a deciduidade como sendo uma variável categórica com 2 níveis. As plantas podem ser decíduas ou perenes. E a gente tem 5 espécies em cada categoria. São 5 espécies decíduas e 5 espécies perenes. E para cada espécie nós temos 10 indivíduos que foram medidos e acompanhados para que a gente pudesse ter esse valor de crescimento das árvores. Nós sabemos que o crescimento depende do tamanho das árvores e por isso nós vamos usar também para controlar, nesse caso, a questão de que árvores de tamanhos diferentes têm crescimentos diferentes. Isso a gente já sabe. Isso que a gente tem são essas 4 colunas de informação, aqui algumas observações que foram feitas em diferentes árvores. Você tem a taxa de crescimento, que é em milímetros por ano, um código que define a espécie, uma classificação se ela é decídua ou se é perene, e tem também a informação da sua altura em metros. Estes são os dados. Aqui a gente tem a distribuição dos valores de crescimento para cada uma das categorias, decídua e perene. E aqui eu estou apresentando para vocês os dados de crescimento de cada indivíduo e a sua altura. E cada uma dessas cores representa uma espécie diferente. Então nós temos 10 espécies associadas a esses dados. O primeiro problema é que a gente não tem observações que são independentes com relação ao crescimento das árvores. Por quê? Os indivíduos, as árvores que pertencem a uma mesma espécie, não são independentes. A gente espera que elas tenham taxas de crescimento mais parecidas comparado com outras espécies. As espécies também têm uma relação de parentesco que pode criar algum tipo de correlação entre as observações associada à filogenia. Então essa correlação filogenética pode ser um problema, mas a gente não vai falar sobre ela aqui nesse exemplo. Então nós vamos nos concentrar com o problema de que indivíduos de uma mesma espécie não são entidades ou observações independentes. Qual a solução para esse problema? A gente pode ou fazer um procedimento que é chamado de procedimento em 2 etapas, ou partir para os modelos mistos. Então, essas são as 2 alternativas mais comuns para conjuntos de dados que têm essa dependência, como eu apresentei aqui. Vamos fazer esse procedimento para entender um pouco as diferenças. O procedimento em 2 etapas elimina a falta de independência que existe entre as observações, simplesmente reduzindo a informação associada a cada um dos níveis. Então, por exemplo, se a gente tem alguma dependência associada a uma espécie, a gente pode reduzir toda a informação que a gente tem sobre aquela espécie para, por exemplo, a média naquela espécie. E essa informação ela não tem a dependência que os indivíduos, informações que estão relacionadas aos indivíduos de uma mesma espécie têm. Então essa é uma alternativa. Para nós aqui essa alternativa ela não é viável, porque a gente pegar a média de valores de árvores que têm diferentes tamanhos, pode ser, tem indivíduos que são maiores, e essa média vai ser maior não porque a espécie cresce mais, mas porque nós amostramos indivíduos maiores para aquela espécie. Então, essa alternativa não seria uma alternativa válida nesse caso, e a gente pode partir para uma outra alternativa para reduzir essa informação que a gente tem para cada uma das espécies. E essa alternativa é construir modelos lineares para cada uma das espécies. Então, a gente pega cada espécie, a informação, as 10 observações que a gente tem nos indivíduos de cada uma das espécies, e constrói um modelo linear. E a partir desse modelo linear, a gente extrai
a informação dos coeficientes, que são a inclinação e o intercepto, que definem essas retas que estão aqui, e a gente vai testar esses coeficientes com relação à nossa variável categórica deciduidade. Os coeficientes de cada uma das espécies não têm mais aquela dependência que existia nas observações de crescimento para cada uma das árvores que pertencem à mesma espécie. Então isso aqui é a informação reduzida para os coeficientes. Para cada uma das 10 espécies agora, a gente não tem mais a informação do crescimento, a gente tem os coeficientes de intercepto e inclinação. E a gente tem também a informação se essa espécie é decídua ou se ela é perene. Então essa informação a gente fez uma redução de 100 observações e agora nós temos 10. É isso aqui a distribuição dos coeficientes. Esse aqui é a inclinação, esse aqui é o intercepto, e é esses os testes que a gente vai fazer. A gente vai comparar esses coeficientes. Em que ordem? Primeiro a inclinação. Se a inclinação ela for significativamente diferente entre esses dois grupos, a gente para a nossa comparação por aí. Não faz sentido, então, fazer a comparação do intercepto se as inclinações são diferentes, porque não tem uma informação interpretável no intercepto neste caso. Então, se as inclinações forem significativamente diferentes, isso indica que a relação entre o crescimento e a altura entre esses dois grupos é diferente, decíduas e perenes. No caso da inclinação não ser significativamente diferente, a gente testa o intercepto. E nessa comparação do intercepto, se ele for significativamente diferente, isso vai nos dizer que decídua e perene têm crescimentos, em média, diferentes. Esse é o procedimento de duas etapas. Então, primeiro a gente reduziu para uma informação sintética que desaparece com essa dependência entre as observações, e agora nós temos observações que são independentes e podemos testá-las. Então, vamos fazer isso. Comparando, então, primeiro as inclinações. Aqui eu estou construindo um modelo linear, pegando as inclinações e vendo se as inclinações têm relação com a variável categórica deciduidade. Bom, antes de interpretar o modelo, a gente precisa reduzir, simplificando o modelo. Então, aqui é a simplificação do modelo. Só tem uma simplificação possível. A gente retira a variável preditora deciduidade. Então, isso aqui é um modelo nulo, onde não tem nenhuma preditora. E a gente compara esses dois modelos que são aninhados, e o resultado dessa comparação nos dá uma probabilidade alta, e isso significa, então, que a gente deve reter o modelo mais simples nessa comparação. Então a gente simplificou, e o resultado dessa simplificação está nos dizendo que não há diferença de inclinação entre os grupos das espécies decíduas e das espécies perenes. Vamos comparar então os interceptos, fazendo o mesmo procedimento que a gente fez com as inclinações. Então, eu construo um modelo onde os interceptos são uma função da deciduidade e simplifico esse modelo e comparo ele então com outro modelo que é possível, que é o modelo nulo. Então essa aqui é a comparação, e esse P baixo está nos dizendo que deciduidade é importante na explicação da variação que existe nos nossos interceptos. E a gente pode olhar então e interpretar agora este modelo. Então esse modelo está aqui, a gente tem esse valor desse coeficiente. Então o que é a variável deciduidade? Deciduidade é uma variável categórica com dois níveis. Ela é transformada em variável dummy dentro do modelo, e um dos níveis é elevado para o intercepto. Então isso aqui é a média das espécies decíduas, e esse aqui é o valor da diferença entre as espécies perenes e o nível basal, que são as espécies decíduas. As espécies perenes têm isso aqui de diferença de crescimento com relação às espécies decíduas. O resultado biológico disso é que as espécies perenes, elas crescem em média por volta de 4 milímetros ao ano, se você compara indivíduos de mesmo tamanho. Então esse aqui é o procedimento em duas etapas, em que a gente reduz a informação às observações, de modo que a gente não tenha mais o problema da não independência entre as observações.
Bom, a alternativa a esse procedimento é a gente fazer os modelos mistos. E aqui nesse caso a gente tem duas opções, que é a opção de você modelar o nosso fator aleatório, que são as espécies, ou no intercepto, ou no intercepto e na inclinação do modelo. Então vamos fazer esse procedimento. A primeira coisa que a gente faz é construir um modelo com todos os termos que a gente acha que devem entrar no modelo cheio com as variáveis fixas. Então aqui é a estrutura fixa do modelo, que tem a mesma notação que a gente usa nos modelos lineares simples, e a gente acresce a essa notação a notação da estrutura aleatória do modelo. Então isso aqui eu estou criando um modelo com todas as possibilidades de variáveis, de termos fixos no modelo, e mais o termo aleatório do modelo, que é a interação de altura com espécies. Então essa aqui é a forma da gente colocar a variável aleatória espécies influenciando o intercepto e a inclinação de altura. Construímos um modelo, tem todos os termos fixos possíveis e todos os termos aleatórios também. Aí a gente reduz esse modelo na sua estrutura aleatória. Então, qual que é a redução possível aqui? É a gente modelar somente o intercepto. Então, é isso que está sendo feito aqui nesse outro modelo. E a gente compara esses dois modelos. Então, como é que a gente compara os modelos? Da mesma forma que a gente vem fazendo, usando função ANOVA, a gente coloca os dois modelos aqui, e nessa comparação, vários critérios são apresentados para tomar a decisão de qual modelo deve ser retido, mas a gente vai continuar fazendo a comparação usando as deviâncias e o teste de hipótese, que é apresentado a partir dessas deviâncias. Então, para nós aqui, essa probabilidade, que é muito baixa, está nos dizendo que o modelo mais complexo ele tem informação relevante a mais do que o modelo mais simples, e a gente deve reter, então, o modelo mais complexo. E qual que é o modelo mais complexo? É aquele em que a nossa variável aleatória SP ela está influenciando o intercepto e a inclinação do nosso modelo. O que a gente precisa tomar de cuidado aqui? Bom, o primeiro cuidado é que quando a gente constrói os modelos utilizando a ferramenta que a gente está utilizando aqui, que é um pacote, que é chamado de LME4, e usando a função que tem nesse pacote, que é essa função que está aqui na construção dos modelos, LMER, a gente, quando usa essa função, nós estamos fazendo a construção do modelo utilizando uma verossimilhança que é chamada de verossimilhança restrita. Por quê? Porque a verossimilhança usual ela tem um problema na estimativa das variâncias. Então, para não ter esse viés na estimativa, a gente usa uma alternativa à verossimilhança, que é a verossimilhança restrita. Então, o modelo é ajustado usando verossimilhança restrita. E para fazer a comparação da nova, porque a nova faz a comparação dos modelos usando máxima verossimilhança e não a máxima verossimilhança restrita, a gente precisa pedir para a função ANOVA que ela não refaça o ajuste do modelo usando máxima verossimilhança. E é isso que está dizendo esse termo aqui, está dizendo para a ANOVA, para ela não fazer o ajuste de máxima verossimilhança que ela faz por padrão. Então, quando você fornece para a ANOVA um modelo que foi ajustado por máxima verossimilhança restrita, ela automaticamente vai refazer esse ajuste usando máxima verossimilhança. E a gente não quer isso, porque a gente está comparando a estrutura aleatória do nosso modelo e a gente quer ter boas estimativas da variância nesses modelos. Então é isso que nós estamos fazendo aqui, comparando, e tomamos esse cuidado. Retemos então o modelo mais complexo na sua estrutura aleatória e seguimos agora então para a simplificação dos efeitos fixos, dos termos fixos do modelo. Então a gente vai retirando na mesma ordem que a gente tem feito até então, os termos mais complexos primeiro e depois os mais simples.
Então, o mais complexo que a gente tem aqui de termos nessa estrutura fixa do modelo, que é esse modelo aqui, né, que a gente acabou de construir, é essa interação. Então, a gente retira a interação, construímos um modelo sem a interação que a gente está fazendo aqui nessa linha de comando, e aí então a gente pode comparar por ANOVA. E nesse caso a gente usa a ANOVA com o padrão dela, que é refazer o ajuste do modelo usando máxima verossimilhança. Por quê? Porque agora nesse caso nós estamos interessados em comparar diferentes estruturas fixas do modelo. E como a gente está interessado na estrutura fixa e não estamos interessados na estrutura da variável aleatória do modelo, então a gente deve usar a máxima verossimilhança para fazer essa comparação. E aqui a gente vai direto então na comparação feita pela deviance, e o nosso P aqui nesse caso é muito alto, e como os modelos não têm diferenças marcantes, a gente retém o modelo mais simples pelo princípio da parcimônia. Então aqui a gente retém o modelo mais simples, que é o modelo que não tem a interação entre as variáveis fixas. E seguimos a nossa simplificação, fazendo o quê? Retirando os termos mais simples, que no caso pode ser tanto a deciduidade quanto a altura. Aqui eu estou retirando a deciduidade, e esse valor de P é muito baixo, está me dizendo para reter o modelo mais complexo. E o modelo mais complexo, nesse caso, é o modelo que permanece com deciduidade na sua estrutura. Então, deciduidade é informativa e deve ser retida no nosso modelo. Seguimos a simplificação porque há mais uma simplificação possível, pelo menos, que é a simplificação de você retirar a altura, mantendo deciduidade. Então, se eu faço isso, eu posso comparar esse modelo que tem só deciduidade com o modelo que tem altura e deciduidade. Lembrem-se que os modelos precisam ser alinhados para a gente usar essa técnica que a gente está usando de simplificação dos modelos. Então, para serem alinhados, a gente precisa comparar um modelo com deciduidade com um modelo que tem altura e deciduidade. A comparação do modelo que só tem deciduidade com o modelo que só tem altura, ela não é possível dentro do nosso escopo, ou seja, dentro do nosso critério de seleção que é usar a deviance. Para outros critérios é possível fazer essa comparação, mas para o nosso caso aqui não. E a comparação desses dois modelos está nos dizendo aqui, com um P muito baixo, que a gente deve reter o modelo mais complexo, que é o modelo que tem as duas variáveis. Então, tanto a altura quanto a deciduidade, eles são variáveis importantes que devem ser retidas no nosso modelo. E a gente não tem mais nenhum modelo para simplificar, não tem mais simplificação possível aqui, já que a gente tirou as variáveis independentemente uma e outra, e as duas devem ser retidas no modelo. Então, nosso modelo é esse sumário que está aqui, esse resumo. As estimativas dos efeitos fixos, elas têm a mesma interpretação que tem um modelo linear simples ou múltiplo, a gente interpreta da mesma forma. E nós temos também a estimativa do efeito aleatório. Então, essa aqui é a variância e esse o desvio padrão associado à espécie, nosso fator aleatório. Então, isso aqui é o quanto que você tem de variação. Esses dois valores é quanto você tem de variação entre as espécies, o desvio padrão e a variância. Esse valor aqui é o quadrado desse valor que está aqui. Então, pega esse valor, eleva ao quadrado, a gente tem aqui esse valor que é a variância. E a gente tem mais uma estimativa, que é uma estimativa da variância dessa interação entre espécie e altura que está representada aqui nessa linha. E mais um valor, que é o valor da variância do desvio padrão associado ao resíduo, ou seja, a variação que não é explicada nem pelas nossas variáveis fixas, nem pelos fatores aleatórios dentro do nosso modelo. Então, essa é a interpretação básica que a gente precisa ter aqui no sumário desse modelo. E eu queria apresentar para vocês a representação dessas variações que estão aqui associadas à espécie e o nosso resíduo. Então,
essas variabilidades que foram aqui colocadas, elas estão relacionadas com essa variação que tem aqui entre as minhas observações e o modelo condicional. Então, o modelo condicional é o modelo para cada um dos níveis da minha variável aleatória. Então, o resíduo do modelo, o que o modelo não explica são esses segmentos que estão aqui em preto. Para a espécie 6, lembrem-se que a gente tem 10 espécies, eu peguei só uma delas aqui para exemplificar essa variabilidade. Então, esses são os resíduos do modelo. O que é a variação entre os níveis, que é a variação associada à espécie? É essa variabilidade que existe aqui. Então, essa é a variabilidade associada ao nosso fator aleatório. Percebam que a gente tem uma variação que é interna a cada uma das espécies. Isso aqui é a variabilidade intraespecífica, que é o resíduo do modelo. Então, essa variabilidade que está aqui é o quanto a espécie 6 varia em relação à média de todas as espécies perenes. Então, essa é a variabilidade entre espécies. Então, a gente tem uma variabilidade interespecífica e uma variabilidade intraespecífica, o que é interessante porque pode ter um interesse de interpretar diretamente essas variabilidades. Então, neste exemplo, especificamente, a gente tem essa interpretação biológica dessa variação que a gente estimou graças à nossa variável aleatória no modelo misto. Então, a interpretação biológica básica que a gente teria desses resultados que estão aqui apresentados é que, quando a gente avalia a estrutura fixa do modelo, a gente pode dizer que o crescimento de espécies perenes é, em média, por volta de 0,4 milímetros ao ano maior do que as espécies decíduas, em média, e para o mesmo tamanho de altura. Então, essa diferença ela está relacionada a uma mesma altura. Então, essas duas retas são a representação do nosso modelo médio para espécies perenes e para espécies decíduas. Então, esses coeficientes daquelas retas estão aqui representados por esses valores. Então, a gente pode fazer essa interpretação que está aqui. E a gente tem uma variação nos nossos dados, e essa variação é dessa ordem para o fator espécie, o fator aleatório espécie, e a gente tem essa ordem de variabilidade que não é explicada pelo nosso modelo, que é a variação interna de cada espécie, a variação intraespecífica. Então, a gente pode dizer, olhando esses valores, que a variação interespecífica é muito maior do que a intraespecífica. Então, essa também é uma informação que a gente pode tirar desses modelos. Então, esse aqui é o resultado. Essas duas retas, então, são nossos modelos médios. E essas retas aqui que estão pontilhadas, em cores diferentes, são os modelos condicionais para cada um dos níveis da nossa variável aleatória, do nosso fator aleatório. Então, aqui no caso, as espécies. Essa é a representação gráfica do modelo, do que o modelo está estimando. Então, eu queria terminar esse exemplo pontuando coisas que são importantes a serem pensadas quando você estiver construindo e interpretando esse modelo misto. Então, a primeira coisa que a gente faz dentro do protocolo que a gente está apresentando aqui para vocês é partir com o modelo mais cheio possível, ou seja, colocar no modelo todos os termos fixos e aleatórios que a gente julga que sejam importantes. E esse vai ser o nosso modelo cheio. E a gente primeiro simplifica a estrutura aleatória do nosso modelo, fazendo as comparações com a nova e usando a verossimilhança restrita. Então, a máxima verossimilhança restrita, no caso da gente estar fazendo a comparação da estrutura aleatória apenas, mantendo todos os efeitos fixos do nosso modelo cheio. A gente simplifica primeiro, então, essa estrutura aleatória. A gente deve manter
no nosso modelo os termos que estão associados ao desenho experimental. Então, se o desenho experimental tem acoplado a ele uma dependência nas observações, a gente acredita que deve ser mantido no nosso modelo também essa representação dessa dependência. Alguns autores acham que não, acham que se você não tem nenhuma variação significativa associada a esses fatores aleatórios, você pode retirar esses termos e fazer a sua análise usando um modelo linear simples. No nosso caso, a gente acha que deve ser mantido por uma questão de coerência com o desenho experimental que foi planejado. Depois de definido a estrutura do efeito aleatório, a gente parte para a simplificação da estrutura fixa do modelo. E a gente chega, então, ao modelo mínimo adequado usando a simplificação de modelos que a gente vem fazendo até então. Nessa comparação dos modelos na simplificação, a gente usa a nova que faz a estimação dos parâmetros através de máxima verossimilhança. E, no final, a gente precisa fazer o diagnóstico do modelo antes da sua interpretação. Se o diagnóstico estiver tudo bem com relação à homogeneidade da variância e à normalidade dos resíduos, a gente parte, então, para a interpretação do nosso modelo, sempre focando na interpretação biológica, mas sem esquecer que os valores que são apresentados no modelo, eles têm significado, podem ter significado biológico também. Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês com relação a esse exemplo, e aqui a gente finaliza o nosso módulo de videoaulas de modelos lineares mistos. Até mais!